Gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias lá no Velho Testamento, num profeta chamado Jonas. Jonas capítulo 1. Jonas é um profeta que viveu num momento muito difícil da história do povo de Israel, justamente o povo que o Elias também profetizou para que caísse fogo do céu, para que o povo soubesse que havia Deus ali. E Jonas também viveu em um momento difícil, tá? Não no mesmo tempo, mas no momento dos reis, e um momento onde a coisa não estava fácil. Capítulo 1, nós vamos ler os versículos 1 até o 3. E depois nós vamos ler o versículo 17 e lá no capítulo 2, o versículo 10. Então nós vamos ler 5 versículos apenas. Jonas 1, de 1 a 3, depois o 17, depois capítulo 2, 10. Todos acharam? Amém? Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vá à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Jonas, porém, levantou-se para fugir da presença do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, da presença do Senhor. Versículo 17. Então o Senhor deparou um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas do peixe. Falou, pois, o Senhor, capítulo 2, versículo 10, falou, pois, o Senhor ao peixe, e o peixe vomitou a Jonas na terra. Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por esse momento especial, por essa manhã tão maravilhosa, que nós estamos diante do Senhor na tua presença e já podemos aqui, Senhor, orar, já podemos cantar a ti, louvar ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem sido nas nossas vidas. Senhor, nada seria tão importante se a tua presença não estiver aqui conosco, e também se não houver a manifestação da tua palavra na nossa vida. Por isso nós convidamos a tua palavra a cair no nosso coração em uma terra boa, para que ela possa produzir segundo a sua espécie, plantada em nossas vidas. Que seja assim para a tua glória, no nome de Jesus. Amém. Como eu já disse, nós estamos vivendo momentos bastante difíceis, né? Uma época em que a gente vê muitas pessoas desistindo de tudo, né? A gente vê as pessoas parando aquilo que de repente começam a fazer, é o que desiste da faculdade, talvez por alguma dificuldade financeira, ou desiste da faculdade por achar que não era aquilo que gostaria para a sua vida. Algumas pessoas desistem dos seus sonhos, né? Quantos aqui já sonharam bastante e de repente hoje já não sonham mais, acham que aquilo é algo muito longínquo, muito distante, que não é para você. Talvez você tenha pensado nisso, né? Alguém que talvez esteja querendo desistir do casamento, hoje tem muito isso, né? Nos nossos dias, infelizmente. Casamento é algo muito sério, é algo de Deus, né? Deus, Ele quer habitar no meio do casamento, Deus quer abençoar o casamento. A gente tem visto que hoje há muitas pessoas desistindo do casamento, desistindo da família, desistindo da faculdade, desistindo dos amigos, desistindo do seu trabalho e também desistindo até da sua fé. Quantos talvez você conheça que hoje estavam outrora, né, na igreja, cantando, louvando, adorando, como você está hoje aqui nesta manhã e talvez hoje já não esteja mais, a pessoa desistiu. Tá? Talvez seja esse o momento de alguém aqui, ou pode ser que não, né? No qual talvez passemos ou estejamos passando por muitas lutas, né? E as lutas parece que elas aferram cada vez mais.
pode aplaudir a Deus por isso? Deus não desiste da sua vida. Deus nunca desiste de nós, irmãos. Nunca. Já pensaram nisso? Se Deus olhasse para mim, se Deus olhasse para você e dissesse assim: olha, não quero mais saber do Vanderlei, não quero mais saber da pastoraria, eu desisto, eu largo mão dele, porque não tem jeito mais. Quando nós nos afastamos de Deus e fazemos isso, às vezes até com constância, porque temos o hábito de trocar Deus por tudo, não é verdade? Trocamos Deus por qualquer coisa, por qualquer festa, por qualquer amigo, por qualquer situação, por qualquer momento. Preferimos estar diante daquela situação primeiro, para depois buscar a Deus. Deus não é assim, irmãos. A Bíblia nos ensina que Deus tem que ter o primeiro lugar na nossa vida. E mesmo quando nós nos afastamos de Deus, a presença de Deus nunca se afasta da nossa vida. Deus nunca abre mão da sua vida, da minha vida. Deus te ama. Eu quero que você que está aqui nesta manhã saiba que você é importante para Deus. Não vou descer não, hein? Não me deu vontade de descer já. Que você é muito importante para Deus. Eu estou agora comentei os irmãos aqui. Glória a Deus. Deus é um Deus que não desiste de você, meu irmão. Quantas lutas você já passou, quantas dificuldades você já enfrentou, seus filhos, seu marido, sua esposa, seu trabalho. Deus não desiste de você. Você que está nessa manhã, que já pensou em parar com tudo, Deus não te desampara. Eu quero que você saiba que Deus não desiste de você. Amém? Esse é o título da nossa meditação nesta manhã. E é o cenário que nós vemos aqui, nessa passagem que lemos, no texto que acabamos de ler. Deus havia chamado Jonas para pregar para uma cidade, para um povo que era muito ruim, que eram os ninivitas, os assírios. O povo da Assíria, naquele período, era um povo muito ruim, muito cruel. E Jonas não queria nem saber de ir pregar para aquele povo. Deus falou: olha, Jonas, você agora vai se levantar e vai lá pregar a minha palavra para aquele povo. Deus havia chamado Jonas com a missão. Deus chamou ele para pregar aquele povo. Mas quando Jonas ouve aquela mensagem, ele faz totalmente ao contrário. Ele quis fugir da presença de Deus. Como se nós conseguíssemos fugir da presença de Deus. Não é verdade? Às vezes você fala assim: hoje eu não vou na igreja, né? Hoje eu não quero ver ninguém, hoje eu quero ficar em casa, hoje eu quero ir para um lugar bem longe, mas Deus está lá, Deus está te vendo. Você pode ir no lugar mais longínquo da face da terra, a Bíblia diz isso: Deus está lá. Você pode fugir da igreja, mas Deus está lá onde você está. Você pode fugir dos seus amigos, mas Deus está lá onde você estiver, porque Deus cobre os céus e a terra. A glória de Deus é grande e poderosa. Deus está no controle de tudo. Deus é soberano, Deus é criador, Deus enxerga tudo, Deus respira tudo, Deus olha tudo, Deus é o olho de tudo vê, aleluia. Isso Ele não existe na sua vida. E Jonas, nem dizem por aí, perto para quem espera. Jonas falou: o quê? Eu vou pregar para aquele povo lá? Ele falou assim, igual a gente fala no WhatsApp aí: partiu o jogo. Jonas falou: eu não quero nem saber de ir falar para aquele povo, porque os assírios eram um povo muito ruim mesmo, muito ruim. Eram muito cruéis na morte das pessoas, dos israelitas, quando foram levados cativo para lá. E havia uma história tão grande, que Jonas, ele foge para um outro lugar, que não era o lugar que Deus queria. Não vou falar de todo o texto, você já deve saber aí o contexto. E Jonas, quando ele foge para o lugar daquele navio, ele é lançado depois de uma situação no mar, e Deus providencia um peixe. O peixe vai e leva Jonas, né? E aí o peixe foi para uma direção que ele queria ir. Não, o peixe foi para a direção que Deus queria levar Jonas, porque Deus queria que Jonas fosse para Nínive. Aquele peixe para Jonas foi o metrô naquela época. Deus pegou aquele peixe e conduziu o peixe para Nínive. E havia uma história no meio do povo ninivita, que eles adoravam a um Deus chamado
não desiste de você. Deus está sondando. Se fôssemos nós no lugar aqui de Jonas, se fosse eu de repente, né? Talvez nós teríamos várias desculpas, como Jonas, naquele momento, em fugir, em desistir, procurando um outro lugar para nos esconder, para onde nós gostaríamos de ir, porque a nossa vontade quase nunca é a vontade de Deus. A vontade de Deus é uma vontade boa, ela é perfeita, ela é agradável para a nossa vida. A palavra diz isso lá em Romanos capítulo 12. E tudo aquilo que às vezes queremos nunca é o que Deus quer para a gente. E nós nos frustramos, porque nós sempre queremos o que Deus não quer para a gente. Aí nos frustramos, nos magoamos, nos machucamos. Né? Agora, por que será que Deus não desistiu de Jonas? Quando você olha aqui para esse texto, a gente pode abrir mais aí na palavra de Deus, um leque maior aí no texto que nós lemos. E aí nós perguntamos, por que Deus não desistiu de Abraão? Quando Abraão, no momento da sua vida, mentiu para o povo que Sara era sua esposa. Por que Deus não desistiu dele? Por que Deus não desistiu de Moisés? Quando Moisés ficou dando várias desculpas para o seu chamado, Moisés era gago, e ele falava, Senhor, eu não posso ir. Moisés tinha um momento na terra da sua vida, e Moisés talvez usou aquilo como desculpa para não ir fazer aquilo que Deus queria. Por que Deus não desistiu do apóstolo Saulo, quando o apóstolo Saulo, antes de Paulo, era o maior perseguidor da igreja primitiva naquele período, e Deus não desistiu de Saulo, até ele se transformar em Paulo, um grande apóstolo do Novo Testamento. Por que Deus não desistiu de Elias, quando Elias, se sentindo sozinho, pediu até a morte, pediu que morresse, pediu para Deus, olha Senhor, eu não aguento mais, eu não suporto mais, eu quero morrer. Por que Deus não desistiu de Elias? Por que Deus não desistiu de Davi? Quando Davi, mesmo sendo homem, segundo o coração de Deus, ele passou um momento de fraqueza na sua vida e adulterou com uma mulher chamada Betseba e matou ainda o seu esposo. Por que Deus não desistiu de Davi? Por que Deus não desistiu do profeta Jeremias em um dos momentos mais difíceis, onde fugia dos seus adversários, onde era perseguido, era lançado no calabouço? O profeta Jeremias, quando se sentiu inseguro e incapaz de estar à frente daquele exercício profético que Deus havia chamado ele. Por que Deus não desistiu do apóstolo Pedro, que antes havia negado a Cristo? Por que Deus não desistiu dele? E finalmente, por que é que Deus não desiste de você, meu irmão? Por que Deus não se desanima da sua vida? Por que Deus não vira as costas para você? Por que Deus não deixa de ouvir a sua oração? É porque a única coisa que Deus não conhece na sua vida, no seu vocabulário, é a palavra desistência. Por isso Deus é fiel. Deus é fiel à sua palavra. Quando nós falamos, Senhor, eu não aguento mais. Quando nós pensamos que tudo está desabando na nossa vida. Quando você acha que o seu casamento não tem mais chance. Quando você acha que o seu sofrimento nunca mais vai ter fim. Quando pensamos em largar tudo e chutar o balde. Quando pensamos em abandonar tudo. Eu gostaria de, nesta manhã, que você refletisse. Por que é que Deus não desiste de mim? Porque Deus é amor. Porque Deus ama a sua vida. Porque não existe para Deus um bem maior do que a sua vida, mais precioso do que a sua vida. O diabo não. O diabo diz para você é um fraco. Você não pode nada. Você não é ninguém. Olha para as outras pessoas. Você não é nada. O diabo diz, olha, você não vai dar certo. Mas Deus olha para você e crê e fala, vai dar certo sim. O diabo olha para você e fala, você é um derrotado, você é um fracassado. Mas Deus olha em Cristo Jesus e fala, eu já te dei a vitória lá na cruz. O diabo fala que você não pode. Deus fala, você pode sim, porque você é meu filho escolhido. Porque Deus ama você, Deus ama a sua vida. Porque ela é preciosa para Deus. Eu queria destacar aqui 3 razões por que Deus não desiste de nós. Por causa do grande amor que Ele tem como Pai.
Quem é pai aqui sabe, né? Pode, por acaso, um verdadeiro pai esquecer do seu filho, por mais ruim que o seu filho de repente seja do seu gênero. O pai nunca se esquece do seu filho, independente de quem ele seja. Assim também é o nosso Pai Celestial. Talvez hoje você esteja como um filho rebelde, um filho revoltado, um filho que não quer saber mais nada. Como é que o pai vai esquecer daquele que ele criou? Assim é Deus. Deus nunca vai esquecer-se de você, porque você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Você foi feito para refletir o poder de Deus. Você foi criado para refletir a glória de Deus através da sua vida, meu irmão. E a maior prova disso é o fato de que Deus um dia entregou o seu único filho por você. Qual é o pai que faria isso? Qual de nós daríamos o nosso filho para morrer no lugar de alguém? Quem aqui faria isso? Eu creio que ninguém. Mas Deus fez. A maior prova foi que Deus deu o seu unigênito, o seu único filho. E mais ainda, um filho que não precisava morrer por ele. Um filho que não havia mancha, um filho que não havia pecado, nem conhecia, nem soube o que é pecado. Aquele Deus deu um único filho para morrer num calvário por mim e por você. Um filho que antes de subir à cruz foi tentado pelo próprio diabo. Se o diabo chegou em Cristo, oferecendo tudo aquilo para Cristo, tentando Cristo, imagina nós. A intenção dele é que você se afaste de Deus. A intenção dele é que você desista de Deus. A intenção dele é que você nunca esteja na presença de Deus. Porque quando você está na presença de Deus, você é curado, meu irmão. Você é santificado. Quando você está na presença de Deus, a alegria. Quando você está na presença de Deus, a força de Deus. O Espírito de Deus se manifesta nessa vida. Quando há você na presença de Deus, a esperança, por mais que o Deus contra ela, há esperança para você, porque você é um filho amado de Deus, aleluia! Ele te ama! Deus não desiste de você, aleluia! A segunda razão é porque os propósitos de Deus são eternos e são imutáveis. Deus não muda. Nós mudamos, mas Deus não muda. Os propósitos de Deus são eternos. A vocação do nosso Deus é fundamentada nos seus decretos. E os seus decretos são imutáveis. Deus não muda. Está escrito. Deus não muda. Deus não se arrepende. Já pensou, irmãos? Se Deus se arrependesse de alguma coisa que Ele tem para nós, falasse, olha, não quero mais saber, não vou mais dar isso para esse filho, não. Nada muda o propósito de Deus. O propósito de Deus é eterno, já está lá, já está escrito, porque eles são estabelecidos na eternidade. Quando Deus escolheu a Jonas, será que Ele não conhecia Jonas? Quando Ele chamou Jonas, será que Ele não sabia que Jonas ia virar as costas para Ele? Jonas veio aqui, ele sabia que Jonas ia fazer isso, mas Deus não desistiu de Jonas. Quando Deus te chamou, será que Ele não sabia que você ia virar as costas para Ele? Que você ia tratar Ele por qualquer coisa? Mas Deus não virou as costas para você. Deus conhecia o caráter de Jonas. Deus conhecia a aversão que Jonas tinha por aquele povo. Porque era um povo muito cruel. Mas Deus tinha já um propósito eterno. Deus é eterno. E aquele propósito ia se concretizar na história da vida de Jonas e no seu plano eterno. Olha que coisa maravilhosa. Deus escolheu Jonas. Deus não escolheu outra pessoa. Eu quero dizer para você nessa manhã que Deus escolheu você. Deus escolheu outra pessoa.
Deus escolheu você. Você, pastor. Deus escolheu você, Jô. Deus escolheu você. 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 Deus não escolheu outra pessoa. Deus escolheu você porque Ele ama você. Você é a menina dos seus olhos. Você é a pessoa feliz e amada por Deus. Ele amou você de uma forma grande. Por isso, disse, Ele escolheu você. Giza, Ele escolheu você. Miriam, Ele escolheu você. Aleluia. Deus nos escolheu. Aleluia. Aleluia. Deus é digno. Ele nos escolheu de uma forma tremenda e maravilhosa. Aleluia. O Paulo está preocupado em empurrar esse muito para frente. Não vai embora, não. Não lugar é aqui. Glória a Deus, irmãos. Pouco importa a estrutura, queridos. Pouco importa se é isso, se é aquilo, se é grande, se é pequeno, se é baixo, se é aquilo. Pouco importa. O importante é que Deus ama você e Ele te escolheu. Aleluia. E o diabo não pode mudar isso na sua vida. Ele não pode decretar o seu fim, porque Jesus Cristo já o venceu. Aleluia. O propósito de Deus é eterno. Uma pessoa certa vez disse que Deus escolheu-nos para o seu amor. E agora Ele nos ama por causa da sua escolha. Deus escolheu isso, Walter. Por isso nós trabalhamos com alegria para Deus. Eu tenho louvado a Deus pelo esforço de cada um dos irmãos aqui da comunidade. Que já vemos, o pessoal fala, pastor, está pequena a igreja, glória a Deus, aleluia. Eu já disse que eu quero que essa igreja escola de muita gente para ouvir a palavra do Senhor, em nome de Jesus. Não estamos preocupados com isso, não. Mas Deus nos ama, Beto. Deus nos ama, Yoraci. Deus nos escolheu, filho, aleluia. O que pode mudar isso? O que pode vir como decreto contra a sua vida, Deus? Porque Deus te escolheu, aleluia. Por isso trabalhamos com Ele com alegria, com amor, com felicidade no nosso coração. Amém, queridos? A terceira razão é porque Ele procura homens, mulheres, seres imperfeitos para realizar os seus planos perfeitos. Gente, isso é tremendo. Por isso nossa condição aqui não é de ficar apontando, olha, esse daquilo, esse é aquele, esse é isso, esse não pode, esse não é, esse não. Ah, não, irmão. Deus olhou para todos de uma maneira maravilhosa e demonstrou o seu amor por todo mundo, aleluia. Deus não quis só uma glória para aquele que é bonito, para aquele que é perfeito, aquele que é errado, não. Deus amou ao mundo, Deus amou você, aleluia. Ele chama homens e mulheres imperfeitos e nos aperfeiçoa no seu plano perfeito. A igreja não é uma galeria de exibição e nem pode ser uma galeria de exibição, irmão, de pessoas. Porque senão ela perde a característica de uma igreja. Igreja é amor, igreja é comunhão, igreja é dedicação, igreja é estender a mão, igreja é abraço. Eu não vejo igreja sem abraço, irmãos. Igreja é alegria. Amém? A igreja é uma escola de educação de cristãos imperfeitos. Ninguém aqui é perfeito, glória a Deus por isso. Mas o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, aleluia. Deus manifesta a glória dele na nossa fraqueza, aleluia. E por que será que Deus insistiu com Jonas? Por que será que Deus insiste tanto com você, meu irmão? Por que será que Deus olha tanto para você? Talvez hoje você esteja aqui se achando imperfeito, se sentindo incapaz, porque somos assim. Mas eu quero dizer para você, você é o imperfeito, Deus quer usar você. Amém? Deus quer levantar você. Seu imperfeito, Deus quer ver você abrir a boca e orar por alguém e as coisas mudarem, porque Ele escolheu você, aleluia.
imperfeições e limitações que nós temos. Deus não está preocupado com isso, irmãos. Deus já sabia disso quando chamou a mim e quando chamou a você. Deus sabia. Deus nos conhece. Olha o que Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12. Não precisam abrir. 2 Coríntios 12, de 9 a 11. E ele me diz: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, de boa vontade, antes me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que repouse sobre mim o poder de Cristo. Olha que coisa linda. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, aí é que eu sou forte. Aleluia! Vamos aplaudir a Jesus! Oh, glória a Deus! Tornei-me insensato, vós a isso me obrigastes, porque eu devia ser louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos demais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Olha, que visão desse homem. Não é verdade? Deus não desiste de você. Eu acho que Deus nos chamou aqui nesta manhã, nos impulsionou aqui nesta manhã, para nós sabermos disso. Ele não desiste de você, Ele se importa com você. Amém? É isso aí, irmãos. Prepara essa aí para a gente cantar depois, viu, pastor? Sabe? Nós olhamos para toda a Bíblia, nós vemos Noé, com 120 anos de experiência em pregação, e nenhum convertido. Vocês já pensaram nisso? Noé trabalhando, brincando. Olha, Deus vai trazer o fim, Deus vai trazer o fim, e construindo a arca, e ninguém se converteu. Nós olhamos para Moisés. Moisés ali gaguejava muito, como eu já falei aqui. E a última congregação que Moisés teve no deserto perdeu a paciência com Moisés, com Deus, em coisas pequenas. Abraão, quando saiu da sua terra, quando saiu da sua parentela, quando foi para o Egito em momentos difíceis, lá ele teve problemas com autoridades e tentou se desviar lá de uma forma mentirosa, falando que Sara não era sua esposa. Davi teve um caráter moral inaceitável. Podia até ter sido considerado para a posição de ministro de música, se não tivesse sido sucumbido. Mas Davi, embora cantor, embora escritor, não era um músico do coral, era Asaf, eram outros cantores que Deus havia levantado. Salomão, com toda a sua reputação de sábio, no último momento da sua vida, ele falha em colocar em prática aquilo que pregava. Elias mostrou que seria inconsistente, mas que Deus não desistiu dele. Oséias, o profeta já quase próximo ali a Jonas, sua vida familiar em frangalhos e pedaços, divorciado, Deus chama ele para casar com uma prostituta. Amós, que veio ali de um passado inferior, melhor que ele continuasse lá naquele lugar de onde ele veio. João, no Novo Testamento, que se autodenomina Batista, mas não tem nada e se veste como rico. Não seria um homem que talvez convidaria para ajudar a nossa casa. Pedro, com aquele temperamento forte de chegar a Jesus, dizendo: eu conheci esse, não sei nem quem é, não convido. Paulo, Timóteo, que tem potencial, mas era jovem na posição. Judas, não os Iscariotes, irmãos.
prática. Era um homem que estava ali. O outro Judas demonstrava ser algo que não era, né? Parecia um bom operador, um bom administrador de finanças, vestia-se bem. Todos nós concordamos haver encontrado alguma coisa na nossa vida que às vezes nós achamos que aquele não é o ideal para nós e devemos desistir. Eu quero dizer para você nessa manhã, Deus nunca desistirá de você. Deus não desiste da sua vida. Deus te ama de uma forma muito grande. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos agora, em o nome de Jesus.